Estamos de volta ao terceiro bloco do Antenados na Geral. Estamos falando sobre hipocrisia e também posicionamento. É interessante a gente entender que quando o pastor mostra a sua humanidade para a membresia, para a igreja, eu acho que ele consegue se livrar de muitos julgamentos. Muitas vezes as pessoas falam, está falando uma coisa, mas está fazendo outra. Você tem que entender que é muito difícil a gente encontrar um pastor 100% enquadrado naquilo que a Bíblia fala, embora a gente sempre procure. Eu, como membro de igreja, pastor também, procuro sempre chegar lá. Mas um pastor, a obrigação dele é passar o que a Bíblia está falando e ensinar a Bíblia. E às vezes ele está lutando contra aquele problema que ele está pregando, assim como qualquer membro. Ele é uma pessoa como qualquer outra. Agora, o grande problema é quando o pastor em si gosta de fazer essa acepção, se separar, ser um nível acima, e ele acaba se tornando refém daquilo que ele fala, daquilo que ele prega e daquilo que ele se posiciona. Por exemplo, isso aqui é uma moça, tá? Mandou, eu vou suprimir o nome da igreja para não também expor, mas ela falou o seguinte: André, na minha igreja aconteceu um caso muito esquisito. O pastor trabalha muito com questão de curas e tudo mais, mas um dia ele ficou gravemente doente e viajou, saiu do estado para poder se tratar. Nada disso foi comunicado para a igreja e após 2 semanas ele voltou como se nada tivesse acontecido, como se ele tivesse tirado um tempo de recesso e de férias. Enfim, por eu ser próximo da liderança, de pessoas da administração, eu fiquei sabendo que eles esconderam a doença do pastor para pensar que isso afetaria a sua autoridade e credibilidade diante dos crentes, vez que ele trabalha com curas e milagres. Como é que uma pessoa que toca a mão e todo mundo é curado pode ficar doente? Então, quando ele ficou doente, ele foi para um outro estado se tratar e nada disso foi informado para a igreja. Isso talvez seja um posicionamento de alguém que é refém, porque ele parece que não pode ficar doente, que é algo, às vezes que é normal, ele saiu, pegou um resfriado, ou não sei, algo biológico já dele. É um pouco sobre isso que a gente está falando. Isso aqui é hipocrisia. Realmente, isso aqui é hipocrisia. É hipocrisia por quê? Porque ele está escondendo a realidade. Quando nós estávamos falando no bloco anterior a respeito da atitude de pastores, que o assunto acabou permanecendo sobre pastores, o que é muito bom, porque é bom pastor falar de pastor e não membro falar de pastor. É isso aí. Membro falar de pastor é pecado. Fofoca. Pastor falar de pastor é compartilhamento para aperfeiçoamento. Eu passei por essa experiência. Eu fui, algum tempo atrás, já faz bastante tempo, fui procurado por um pastor e ele realmente até parece... Será que não é da igreja quadrangular isso aí, não? Não. Porque eu passei por essa experiência. O pastor me procurou e me pediu para que eu pudesse colocar no lugar dele, durante o período aproximado de 1 mês, um pastor auxiliar que lhe ajudasse, porque ele precisava fazer uma cirurgia. E a igreja não podia saber, porque ele pregava muito cura. Ele me disse, pastor, como é que eu vou pregar cura? Eita Deus. E a igreja disse, mas o senhor prega cura, está enfermo, está doente. É uma hipocrisia. Porque realmente, em primeiro lugar, o pastor, ele continua homem. Ou a pastora, no caso, continua mulher. Não é o fato de nós adentrarmos a um ministério tão responsável quanto o ministério da pregação, que nós vamos virar super-homens, super-mulheres. Nós vamos fisicamente, sentimentalmente, ter os mesmos problemas que qualquer um tem. E eu disse para aquele pastor, pode deixar comigo que eu vou à sua igreja no dia de dar posse ao outro pastor, temporariamente, e fui. E chegando à igreja, eu disse, meus amados irmãos, eu quero pedir que vocês orem pelo seu pastor, porque ele vai passar por uma cirurgia. Eita Deus. O meu colega quase morreu do coração, quase ficou em desespero, mas a sinceridade está nisso. Então, mesmo que ele fosse, e era realmente um ótimo pregador, uma pessoa exemplar, ele estava hipocritamente representando, escondendo uma coisa que não era a realidade. E quando a igreja participa da humanidade do pastor, ela ama muito mais o seu pastor, porque ela partilha do problema, da vida, do cotidiano, ela está em oração, está com a mão estendida. E nós temos um problema muito sério, porque as nossas esposas, falando no caso de pastores, as nossas esposas estão sempre sofrendo problemas de ciúme,
Mas não é o ciúme carnal, o ciúme físico. É o ciúme da ovelha que quer ficar com o seu pastor, quer alegrar o seu pastor. Os nossos filhos pagam um alto preço porque eles têm que ser igual ao pai, representar. Agora, quando há sinceridade, quando as coisas são abertas, o pastor está próximo da sua ovelha, o que o Senhor Jesus disse? Que o pastor conhece a sua ovelha, mas a sua ovelha conhece o seu pastor também. Quando está próximo, não há necessidade de nenhuma hipocrisia. Eugene Peterson fala que pastor tem que ter cheiro de ovelha, porque ele também é ovelha, do sumo pastor, acima de tudo. E o pastor precisa deixar cheirar a ovelha. A gente sabe que ovelha nem sempre cheira bem, né? Quem já esteve no meio de um rebanho de verdade, de ovelhas, mas é a figura que o Eugene Peterson fala que o pastor ele precisa ter esse convívio, esta proximidade, esta identificação com a ovelha, para que a ovelha saiba, a ovelha reconheça o pastor pelo cheiro ali. Esse é o meu pastor, não é? É verdade. E você falou sobre livro, o pastor Philip também, que escreveu um livro, inclusive eu estou relendo ele, que é o Salmo 23. Ele fala muito dessa humanidade do pastor. Ele até foi pastor de ovelhas mesmo, do animal, e cita no livro dele os exemplos que ele viveu. E eu penso o seguinte, eu penso que a igreja, ela tem que reconhecer isso, esse tema dessa irmã, esse assunto que essa irmã abordou. Eu acho que primeiro o pastor, eu acho que todos nós temos na essência, está lá no capítulo 16 de Marcos, né? Capítulo 15 de Marcos, né? Quando o Senhor Jesus, 16 de Marcos, quando o Senhor Jesus fala, ide por todo mundo, no final ele diz, olha, vocês vão impor as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados, enfim. Nós temos essa autoridade, mas lembrando sempre que o pastor, ele é um emissor, a Bíblia chama até de mordomo, que é aquele que tem a chave. Na realidade, o Senhor mesmo é o Deus Todo-Poderoso. Então, a igreja tem que ver essa humanidade no pastor e saber que ele está ali como alguém que representa a Deus e que, na verdade, ele também pode ficar doente, independente dele estar dizendo, olha, você vai ficar curado. O Senhor Jesus, ele operou, através da intervenção dele, muitos milagres, mas nem todos os milagres ele operou, tantos outros que passaram por aí. Então, acho que fica esse legado. O fato da gente ter essa responsabilidade não nos exime de nós também. E um pensamento, às vezes, até corroborando dos pastores não se tornarem reféns. Acho que talvez seja um relacionamento errado com a palavra de Deus ou com o ministério que Deus deu para algumas pessoas, quando você se torna refém daquilo. E eu não falo só da questão de cura, não. Pastores que trabalham com finanças e acham que não podem passar por dificuldade financeira. Pastores que trabalham com grandes ministérios e acham, poxa, eu tenho que pregar todo domingo, toda segunda, toda terça, porque se eu não pregar, não vai dar gente, e a oferta não vai acontecer, eu não vou conseguir construir. Eles se tornam refém do trabalho da igreja, esquece a família, isso é muito complicado. O que você falou agora, para mim, resume o que eu digo agora, que a hipocrisia está muito ligada à sua preocupação com a religiosidade, com o ativismo, não é? com o rito. Se você faz o rito, você está bem com Deus. Se você não faz o rito, você está em débito com Deus. Como se nós, assim, Cristo morreu por nós. E, assim, alguma coisa que possa suprir isso, nada. A gente vai estar sempre em débito com Deus se for isso, se olhar por essa ótica. Não há nada que eu possa fazer que me torne merecedor da graça e também, por incrível que pareça, não há nada que eu possa fazer que me torne não merecedor da graça de Deus, porque Ele me amou, isso é suficiente. Então, quando nós, como pastores, ou até o crente, de uma forma em geral, nós como crentes e os membros em comum, eles estão mais preocupados com o rito religioso, né, o ir à igreja, o jeito que se veste, a palavra que se usa, o jargão evangeliquez, não é? A quantidade de cultos que se participam numa semana, aí você começa a beirar a hipocrisia, porque até você vai avaliar. Uma vez uma pessoa me avaliou, pastor, quantas vezes os membros deixam de vir ao culto de oração às 6:30 da manhã? Eu disse, você não pode medir a espiritualidade de uma pessoa se ela vem às 6:30 da manhã, porque você não sabe se essa pessoa já acordou 5:30 para pegar o trem para ir para o trabalho. Então você está fazendo uma medição exterior daquilo que só Deus conhece. Há uma outra história também, essa certamente é uma fábula, mas e é um problema real. Um marido que batia na mulher. Ele, líder de igreja, não era pastor, mas ele era um líder expoente na igreja, e ele tinha um problema de violência doméstica. Ele não conseguia discutir com a mulher sem ser violento com ela. E um dia desse, ele estava batendo na mulher com a cinta, e a mulher deu 2 gritos altos e falou assim, não grita, que isso dá mau testemunho para a vizinhança.
Esse é hipócrita Pois é. no bom termo da palavra. Né? Imagina, não grita porque se a vizinhança ouviu o seu grito, isso é um mau testemunho para a vizinhança. É a essência do que é a hipocrisia. Você está preocupado com o que os outros estão vendo, sem ter a consciência de que Deus está vendo tudo que você é ou deixa de Agora, fazer. eu gostaria de dar um exemplo de Deus. hipocrisia. Dá Fala em línguas agora, uma rajada aqui, pastor Mois. A gente quer pentecostal Eu aqui. gostaria, assim, de dar uma folga para os pastores e falar, às vezes, de membros. Né? Há bastante tempo atrás, teve uma irmã da igreja que ela me procurou e ela fez uma declaração maravilhosa de amor para a igreja. Ela disse assim: pastor, quero que o senhor saiba que eu amo a Quadrangular. Porque a Quadrangular não sei o quê. Ela fez uma declaração idólatra sobre a Quadrangular. A igreja, pelas expressões, que é isso, aquilo, não sei o quê. Ela disse: mas apesar do meu grande amor, Deus está me dizendo que o meu tempo aqui acabou. Querida. E que eu devo ir para outra igreja, para outro lugar, né? Eu falei assim: ó, irmã, esse tipo Merece de o amor Oscar. não quero, não. Não faço questão desse amor, Não não. faço questão nenhuma. Esse é um exemplo de hipocrisia que, às vezes, a gente encontra dentro da igreja, né? A gente encontra no convívio, o tratamento do membro para com o seu pastor, para com a sua própria igreja, faz a diferença também. Inclusive, influi na vida do pastor, influi no seu ministério. E é preciso que o pastor também tenha sobriedade para que ele seja sincero e ele não venha a agredir a igreja quando ele fica sabendo de situações que são de alguns, são de poucos, não são da maioria. A generalização é um grande sério. É um sério problema. Generalizar a circunstância. Né? Inclusive, há casos que às vezes o pastor se sente tão ferido que aquele é o tema do sermão dele. Ele pega e ele vai pregar na igreja e ele desabafa diante da Ele igreja. tira o recalque caso do irmão, dele, né? Ele tira o recalque com algum ou outro no Isso. todo. Né? E machuca o rebanho. Vamos assim, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco voltamos. Eu queria só tocar agora num assunto bem interessante, que acho que talvez isso não tem tanto a ver com o pastor, mas às vezes posicionamento de igreja e a mentalidade coletiva da igreja. Aqui tem uma moça que falou, tem duas situações diferentes. Uma moça primeiro que falou que foi impedida de entrar numa igreja pelo tipo de roupa que ela estava vestindo. Então, quando ela foi, o rapaz: isso aqui não é roupa de vir para a igreja não, querida. Por favor, coloque outra roupa, não sei o quê. Como é que vocês entendem esses tipos de posicionamento de... Vamos lá, a igreja é para quem? É para a gente vestida com saião até ali. Isso passa muito também pelo entendimento que a pessoa tem do que a igreja está fazendo. Qual é o trabalho da igreja nessa terra? É receber pessoas bem vestidas e crentes ou pessoas mal vestidas? Às vezes até administrar. É claro que também a gente tem que entender o limite. Né? Falar: querido, isso aqui também não vai, porque vai tirar a atenção mesmo das pessoas, o pastor, todo mundo vai ficar olhando. Mas vamos falar um pouco também sobre vestimenta. E como é que vocês acham que essa aparência externa da vestimenta pode... talvez passar a barreira da hipocrisia, mas também temos que entender qual é o limite social daquele ambiente também. Vamos para o intervalo, daqui a pouco voltamos, não sai daí. O Antenados volta já já.